ali à beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para dar continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Até aqui vimos que Jesus era o Verbo de Deus que existiu eternamente junto de Deus. Na plenitude dos tempos, ele vem ao mundo assumindo a forma humana na pessoa de Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, na Judéia, viveu a sua infância em Nazaré, na Galileia, foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão e iniciou sua vida pública quando reuniu seus discípulos, que o acompanharam durante 3 anos, período em que se dedicou ao anúncio e ao ensinamento da Boa Nova. Realizou mais de 40 milagres, que são sinais que comprovam a sua origem e natureza divina. Ou seja, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em Jesus Cristo, Deus se revela plenamente, demonstrando seu amor incondicional, tanto que entregou seu Filho único à morte, para a remissão do pecado de todos os homens em todos os tempos. Jesus cumpre inteiramente a missão que lhe foi confiada pelo Pai, passando pela paixão e morte na cruz, como vimos no relato anterior. A paixão do Senhor foi o preço do resgate da humanidade, o preço da reconciliação do homem com Deus. O Cristo morto na cruz, à primeira vista, pode nos dar um sentimento de fracasso do plano divino da redenção. Aqueles que planejaram e executaram a sua morte poderiam, enfim, respirar aliviados. Afinal, o agitador, o revolucionário, que na visão deles insuflava o povo e se proclamava o Messias libertador, não mais os incomodaria. Estava morto. Ninguém, nem mesmo os discípulos, que haviam sido alertados diversas vezes por Jesus, nem eles podiam imaginar que a redenção do mundo estava apenas começando. Os evangelhos relatam que depois de obterem a autorização de Pilatos, o corpo de Jesus é tirado da cruz e, envolto num lençol branco, é colocado no sepulcro de José de Arimateia, ali próximo do local da crucificação. Isto foi feito meio às pressas, antes do entardecer, porque, como sabemos, às 18 horas já se iniciava o sábado, o Shabat, que era sagrado para os judeus. E, além disso, nesse dia era a comemoração da Páscoa judaica. No dia seguinte, portanto, já no sábado, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus conseguiram uma ordem de Pilatos. Uma ordem inédita, diga-se de passagem, para que o sepulcro fosse guardado até o 3º dia. Porque eles se lembraram de que Jesus dissera enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Desta forma, a pedra que fechava o sepulcro foi lacrada oficialmente com o selo de Roma e foi montada a guarda para evitar que os discípulos tirassem o corpo de Jesus do sepulcro e dissessem ao povo: ele ressuscitou dos mortos.
No domingo de madrugada, Maria Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro com aromas para ungir o corpo de Jesus. Estavam preocupadas e diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Era uma pedra muito pesada e, além disso, estava lacrada. Ao se aproximarem, tiveram uma grande surpresa. Houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou sobre ela. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas caíram por terra, e o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar onde ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de rever. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, de 2 a 10, e de São Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Lucas nos diz que 2 personagens com vestes resplandecentes apareceram às mulheres, que estavam amedrontadas e diziam, estes 2 anjos diziam: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Elas contaram tudo aos 11. Então Pedro correu ao sepulcro. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5, 6 e 12. Este fato é sustentáculo da fé cristã há mais de 20 séculos. A ressurreição de Jesus é a base do cristianismo milenar. O apóstolo Paulo diz na carta à comunidade de Corinto: transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um abortivo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 3 a 8. E Paulo, na mesma carta, conclui: se se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. 1 Coríntios 15, de 12 a 14. De fato, meus irmãos, todos os aspectos da mensagem cristã e da fé que lhe corresponde só têm sentido em relação com a realidade central: o Cristo ressuscitado.
Sem esta realidade, tudo desmorona. Esta afirmação é de uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Precisamos tomar muito cuidado para que as mazelas, os pecados, as tentações deste mundo corrompido e conturbado não nos ofusque a certeza de que verdadeiramente Cristo ressuscitou, está vivo no meio de nós para sempre. O Cristo ressuscitado, que é a mais plena revelação de Deus amor à humanidade, se faz presente como cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual todos nós que fomos sepultados com Cristo pelo batismo, estamos enxertados nele para viver uma vida nova. Não como esta vida efêmera que conhecemos, mas uma vida gloriosa em Deus. A grande promessa, que é a vida eterna. E que só é possível porque Cristo, de fato, ressuscitou. Dom Henrique Soares da Costa, um bispo falecido ano passado de Covid-19, escreveu no seu livro Escatologia: a morte de Cristo abre as portas do paraíso, de modo que a morte do cristão é entrada na vida eterna. Página 105. Ao renovarmos a nossa profissão de fé, dizemos nos 3 artigos finais: creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É uma pena que digamos isso sem pensar. Muitas vezes fazemos esta profissão de fé sem consciência do que estamos dizendo. Vamos no embalo. E isto é muito sério, meus irmãos. Não devemos pronunciar isto da boca para fora, porque é profissão de fé. E fé é coisa muito séria. Então, a partir de hoje, meditemos nesta verdade da nossa fé, para só então afirmá-la com a convicção da nossa alma, com a inteligência, a vontade e a liberdade que Deus nos deu como dons e graça para que sejamos salvos. Bem, estamos chegando ao final do nosso tema de hoje. Mas antes quero recordar que Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Caminhou com eles, comeu com eles, falou com eles, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus 28, 16, 20. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. Era necessário que Cristo padecesse,
mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Lucas 24, 46 a 48. Estas palavras do ressuscitado era o prenúncio da missão da igreja, que estava prestes a ser inaugurada dali a 10 dias em Pentecostes. Eu encerro com a leitura da Ascensão, que está no livro dos Atos, no capítulo 1, versículos de 4 a 11. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isto, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com os seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus.